Oi, gente, tudo bem? Eu sou Rose Batista, sou psicóloga da Secretaria Municipal de Saúde, sou preceptora da residência multiprofissional em saúde da família e comunidade da UESP Teresina, e me sinto muito feliz em estar hoje com vocês aqui, compartilhando um pouquinho, né, a respeito de temas tão pertinentes, né? E muito feliz pelo convite de também participar aqui do primeiro Congresso Nacional de Obstetrícia e Temas Neurológicos. E não estávamos prevendo, né? Mas a intenção era que nos encontrássemos presencialmente, mas e aí é uma questão da própria organização. Eu parabenizo a organização por ter conseguido, mesmo em meio a esse tumulto, a esse caos, né, advindo da pandemia, nós estarmos aqui, né, e de alguma forma estarmos perto uns dos outros, né. Então fico muito feliz e espero que eu traga algumas provocações, né, em relação à depressão e ansiedade no meio acadêmico e profissional, né, que é o tema pertinente à minha fala. Eu vou fazer a apresentação de alguns slides aqui para vocês e, na medida do possível, a gente vai fazendo essa interação, eu vou conversando, né? No primeiro momento, é importante colocar que algumas, e principalmente nesse momento que a gente vive, alguns comportamentos e algumas situações, elas são maximizadas, né, nesse período. E é importante também a gente entender aquilo que ultrapassa a linha do que a gente chama de normalidade, né? Aquilo que é uma reação natural do meu organismo, do meu corpo, da minha mente, e aquilo que já não é mais, aquilo que já indica um adoecimento, né? E aí, quando a gente coloca depressão e ansiedade numa mesma temática, numa mesma discussão, é importante a gente fazer esse balanço, né? A depressão, a gente está falando de algo patológico, né? De um adoecimento, de um sofrimento, né? A ansiedade, por si só, não, né? Quando ela se torna um transtorno de ansiedade, algo que interfere nas atividades cotidianas, aí sim a gente está falando de algo que realmente pode ser danoso ao indivíduo, tá bom? Eu vou começar a compartilhar aqui a tela com vocês e espero que seja bastante proveitoso. Só um minuto. Ok. Então, acho que vocês estão vendo aí, né, essa nossa temática, depressão e ansiedade no ambiente acadêmico e profissional, né? Aí tá uma fotinha minha, né? Só para quem for ver o vídeo depois, com a minha formação. E mais uma vez agradecer e dizer que eu estou muito feliz em estar aqui com vocês. Então, olha só, né? O que é que eu trago? Ah, Segundo o manual de estatística, né? O manual de estatística de doenças em saúde mental, DSM-5, né, a gente já tem ele na versão 5, eu trago alguns conceitos, né, de depressão e ansiedade. E aí, nesse momento, eu quero conversar também sobre algumas características e algumas situações, né, dessas duas perspectivas, né. Então, quando a gente fala de depressão, a gente está falando de um transtorno de humor, né? E aí, a característica básica, e não é só isso, obviamente, mas a característica básica da depressão se dá no humor deprimido por uma persistência de tempo, né? Porque não dá para se falar em depressão sem se colocar, sem se fazer um recorte temporal, né? E falta de interesse ou prazer em quase tudo. O cérebro ele passa a funcionar mais devagar. A nossa interação com o outro é diminuída. A gente, com depressão, a gente tem essa falta de interesse ou prazer em quase tudo, essa perda,
né, do prazer, a gente chama de anedonia, né, perda da alegria, do prazer de viver, né? Esse humor deprimido a gente fala de uma tristeza profunda, mas aí também a gente fala da diferença entre depressão e tristeza, que eu vou falar um pouquinho mais à frente. E também em relação à depressão, a gente fala dos das questões que envolvem o sono, das questões que envolvem a alimentação. Então, às vezes, você tem insônia, às vezes você tem uma hipersonia, a fadiga, a sensação de fadiga, de cansaço, né? A interferência na alimentação, seja para mais ou para menos, né? Algo que eu falei inicialmente, essa lentidão psicomotora, então, é, é é uma questão muito séria, né? É um adoecimento mesmo, é um problema inclusive de saúde pública, porque os números vêm aumentando cada dia mais, né? E a diferença da depressão para a tristeza, porque a tristeza é uma emoção, é uma, é, é uma emoção natural, né, da gente. Então, enquanto seres humanos, então nós ficamos tristes, nós sentimos as nossas perdas, nós sentimos as nossas dores, os nossos sofrimentos, e, é, e isso é natural. Então, não adianta a gente vir aqui e tentar falar de algo que é linear na vida, né? Então, a tristeza faz parte, a gente precisa acolher a tristeza. Agora, o estado depressivo é um estado de tristeza muito profundo, com todas essas características que eu falei anteriormente para vocês, né? E isso é algo que é muito, muito forte, muito, às vezes confunde muito as pessoas, né? E em relação, por exemplo, algo que confunde também muito a depressão são as questões que envolvem o luto, né? Então, quando você perde alguém, você está numa situação de perda, né? Você tem um processo de luto, e esse processo de elaboração de luto, ele também não é um processo linear. E algumas pessoas dizem assim, fulano está em depressão porque perdeu o marido, perdeu o filho. Não necessariamente é depressão, né? É luto, é sofrimento, é tristeza por uma pessoa que se amava, que estava presente e não está mais. Só que esse mesmo luto, ele tem um tempo definido, ele tem uma causa, né? E quando eu falo em tempo definido, não é necessariamente um tempo cronológico. É um mês de luto, são 6 meses de luto, é um ano de luto. Não, né? Eu falo de um tempo definido porque geralmente tem um começo, meio e fim, né? E até se transformar em algo um pouco mais grave, né? Que a gente fala de luto patológico. Hoje em dia a gente nem fala mais de luto patológico, a gente fala de um luto mais complexo, né? E a depressão não, a depressão às vezes ela não tem uma causa específica, definida, né? Até porque existem alguns fatores de risco que contribuem para a depressão. A gente sabe que estudos já comprovam que tem uma característica de hereditariedade, uma característica genética. Então, quem tem pessoas com depressão na família tem uma propensão maior. Nós, mulheres, somos mais propensas a ter depressão num parâmetro de 2 para 1 em relação aos homens, né? A gente sabe também que essa questão da depressão, ela se instala muito no contexto que se vive, né? Então, por exemplo, nós estamos num momento de pandemia, no momento da pandemia pelo novo coronavírus. E era uma situação, talvez, chega a usar a expressão nunca imaginada, né? Nós já passamos por isso há um bom tempo atrás, né? Quase secular. E, de repente, nós estamos vivenciando um adoecimento que nos priva do contato com o outro, que nos coloca em uma situação de distanciamento social, de isolamento social, e o próprio adoecimento em si, que é grave, muito grave, porque leva à morte, se não tratado, pelo menos se não acolhido, né, de forma precoce, porque a gente sabe que, infelizmente, até então não tem tratamento. A gente tem notícias promissoras de vacinas aí, mas concretamente a gente ainda não tem. Então, essas coisas fazem com que muito do que nós já trazíamos antes,
sejam dos nossos sentimentos, das nossas dores e sofrimentos, muito do que a gente trazia antes fosse, como eu falei anteriormente, maximizado e trazido para esse momento agora, né? Continuou nesse momento agora. Então, alguns processos depressivos já estabilizados desestabilizaram. E algumas pessoas com características, como é que eu posso dizer, com características a priori de favoráveis à depressão, talvez tenham sido colocadas em evidência, né? E essas características podem estar desencadeando a depressão agora, nesse momento que se está vivenciando, né? Então, a gente tem essa perspectiva sobre a depressão, né? É algo que, inclusive, é algo que pode levar à morte, sim, porque atrelado à depressão e atrelado de uma forma, não de uma forma direta, mas de uma forma indireta, mas muito junto, muito próximo, a gente vê as questões de ideação suicida, de tentativas de suicídio, né? Então, uma pessoa com depressão, ela é mais propensa a, não significa dizer que ela tem depressão, ela vai tentar o suicídio, né? Ela vai pensar em suicídio, mas a situação mental, cognitiva, emocional é tão abalada que isso tem uma tendência mais forte de vir, né? E aí, bom, isso a gente falando, né, da depressão em si, enquanto esse transtorno de humor que nos afeta, que pode nos afetar aí a qualquer um. Então, e aqui eu abro um parênteses para fazer um alerta. Depressão não é frescura, depressão não é falta de amor próprio, né? Depressão não é falta de ter o que fazer, né? Depressão é uma doença, é um adoecimento, é um sofrimento psíquico muito grande que atinge muitas pessoas, muito mais do que a gente pensa. É considerado, às vezes, é chamado até como mal do século XXI. E isso é importante que fique bem nítido, porque algumas pessoas ainda não sabem lidar, muitos de nós não sabem lidar, e não tem problema não saber lidar. A questão é que é preciso empatia, é preciso acolhimento dessas situações. Então, o fato de eu não saber lidar, de eu não conhecer direito, não significa que eu tenho o direito de negar o sofrimento do outro, de negar esse adoecimento do outro. Então, minimamente, a minha postura é acolher, né? E tentar entender e manter a atitude de compreensão e respeito pelo outro, né? E aí a gente vai para esse outro lado, né? A ansiedade. No DSM-5 tem um trecho que fala antecipação de ameaça futura, né? E aí quando a gente fala de ansiedade, eu sempre, né? Quem me conhece sabe que eu sempre falo dessa lacuna, né? Que existe, né? Entre o presente e o que vai vir adiante, né? Então a ansiedade diz muito, é uma resposta fisiológica até, né? Natural do organismo, né? Então, diante de uma ameaça futura ou diante de expectativas futuras, a gente começa a pensar sobre, a gente começa a ficar com um pouco de receio, né, do que pode acontecer, ficar um pouco inseguro, né? Isso é natural, diante do desconhecido, diante de algo que nós não sabemos de que forma vai acontecer, como vai proceder, é natural reagirmos assim. Até porque a, a, a ansiedade, ela por si só, ela não é um adoecimento. Então, que isso fique bem especificado, né? E aí, por que eu coloquei aí embaixo o transtorno, né? Porque a partir do momento que essa ansiedade, ela ganha um grau de importância, de intensidade na vida da gente, né? Na vida das pessoas, e começa a atrapalhar as atividades de vida diária, as atividades cotidianas, o trabalho, a escola,
a relação que você estabelece com as pessoas, aí ela adquire esse grau de sofrimento, esse grau de adoecimento, né? E que é um grau patológico, né? Eu prefiro falar adoecimento e sofrimento, né? Mas é isso. Então, e junto com ela vem o medo, né? São a ansiedade e medo, elas andam bem próximas. O medo também é uma reação natural, né? E quando eu digo que medo e ansiedade andam próximos, são reações naturais. O medo é uma emoção que que é natural e que coloca a gente, desperta o nosso corpo para aquele movimento de luta e fuga, né? Ou a gente fica, né, paralisa, ou a gente sai. Então o organismo fica preparado. Inclusive, vocês já devem ter percebido que quando a gente está com medo, a gente sente no corpo, né? Já sentiram aquela sensação? O sangue parece que sumiu, né? E geralmente esse sangue sumir, o sangue geralmente ele vai para as extremidades, porque é uma situação que põe você para andar, que põe você para agir. Então as extremidades elas precisam estar bastante irrigadas, porque se você precisar fugir, correr, você pode, né? Você faz isso, né? Mas às vezes a gente paralisa, né? Às vezes a gente paralisa, às vezes fica, né? Para saber o que vai acontecer, né? E o medo ele anda junto assim da ansiedade, né? Dessa, dessas situações. Uma das diferenças assim que a gente sempre fala, além dessas características que eu já trouxe para o medo, é que no medo a gente tem uma descarga que traz uma certa excitabilidade do corpo, né? Então é como se fosse uma carga, né? De eletricidade passando pelo teu corpo ali, do teu pensamento, enfim. E na ansiedade, geralmente a sensação é mais de uma tensão muscular, né? É como se, né, travasse um pouco. E o que acontece? Nesse momento dessa tensão, quando isso extrapola um determinado nível, e aí, quando eu falo um determinado nível, vocês podem perguntar, Rosa, mas e aí? Qual é esse limiar? Qual é esse nível? Né? Quando é que acaba esse nível? Vai depender dos recursos próprios da pessoa, né? Vai depender de como ela gerencia essa tensão de lidar com o que vai acontecer, né? E geralmente as características de um transtorno de ansiedade são pensamentos muitas vezes acelerados, fadiga também, cansaço, inquietude, né? O próprio medo, ele vem junto também com a ansiedade, né? Problemas no sono, né? Problemas na alimentação. Então, vem todas essas coisas, ok? Então, eu queria falar disso só para trazer um panorama e uma diferença, né? Às vezes nós temos depressão com características de ansiedade, mas elas são diferentes. E o fato de eu ter colocado essa figura, né, representando uma mulher, um homem, uma criança, é que esses, ah, esses adoecimentos, né, tanto depressivos quanto de transtornos ansiogênicos, eles podem acontecer em qualquer faixa etária, né, seja homem, seja mulher, né, então independe do sexo biológico, independe da condição financeira, independe da faixa etária, né, algumas pessoas não acreditam que possa existir depressão infantil. Até muito tempo se pensava que não, na década de 60 começaram a se fazer estudos e se atestou realmente, né? Existe sim depressão infantil, existe processo de transtorno de ansiedade generalizada na infância, enfim, tá ok? Então vamos lá, vamos seguir. E aí, como a gente faz essa percepção desses dois temas, desses dois sofrimentos psíquicos, né? Faz essa correlação com o ambiente acadêmico e profissional, né? Eu trago uma fala de Dias Gomes aqui, de 2007, que diz assim: o ambiente acadêmico pode ser estressante quando não há condições e normas adequadas que permitam o desenvolvimento saudável da socialização,
e incentivem a comunicação de alunos com professores, pais, famílias e com a sociedade e suas relações ambientais. Então, o que é que eu quero dizer com isso, né? É que o ambiente acadêmico em si, ele pode ser um fator estressor. E o estresse é um fator que pode desencadear um transtorno de ansiedade. Ele sozinho, não, mas ele é um propulsor, é um impulsor para que isso aconteça. E de processos mais profundos que podem gerar uma futura depressão, né? E aí o que é que acontece, né? O ambiente acadêmico é um ambiente muito novo, muito cheio de mudanças, né? Então você sai, é como se fosse a nossa transição da adolescência para a vida adulta no eixo escolar, né? E existem muitas modificações e muitas adaptações que o indivíduo vai ter que fazer, vai se ajustar para ingressar nesse meio, né? E muitos estudos, eu trago Pandovani aí, tem a Márcia Três, né? Que é uma professora da Universidade Federal do Piauí, que ela tem um estudo que eu trago também aqui, que remontam para pesquisas nacionais e internacionais que falam sobre essa maior probabilidade de, de adoecimento, seja por processos ansiogênicos, seja por depressão, em acadêmicos e universitários. Porque não é que o meio universitário, por si só, ele é um fator adoecedor. Não, ele pode ser um fator de proteção, inclusive. Mas, como o Dias Gomes mostra aí, quando a gente não tem condições, normas adequadas, um espaço de partilha, de escuta, de acolhimento dos sofrimentos, isso pode gerar um estresse, isso pode gerar uma síndrome de burnout, né? Que é quando o estresse ele chega no ápice da exaustão, assim, quando você chega ao ápice da exaustão. E isso pode ocasionar transtornos ansiogênicos e depressivos, né? E aí eu coloco do outro lado, eu coloco alguns itens assim, né? Algumas características que possam estar influindo nesse contexto, né? Tanto acadêmico quanto profissional. O estresse é um deles, né? O ritmo de vida mais intenso. Então, você percebe que quando você ingressa, às vezes você tem até uma expectativa da universidade, eu vou entrar na universidade, mais liberdade, é, é uma forma de ensinar diferente do que eu vinha tendo no ensino médio, e de repente você entra e você percebe que algumas coisas não são como você pensava. E isso pode causar uma frustração, né? Isso geralmente causa uma frustração. Mas às vezes a frustração ela pode ser muito grande. E aí essa frustração vai se somando ao ritmo de vida mais intenso, advindo da própria universidade, a carga horária de estudos mais elevada. Muitas pessoas saem da sua casa para irem a morar no local onde está a universidade, a faculdade. Então, o distanciamento geográfico da família, né? Isso é muito intenso. Então, você sai de um lugar que você tinha um certo conforto, você tinha um acolhimento, você tinha às vezes os pais por perto, enfim, e de repente você vai para um lugar onde você se vê só, tendo que enfrentar coisas novas que você não tinha enfrentado antes. Então isso estressa, isso às vezes frustra, isso deprime, né? Pode estressar, pode frustrar, pode deprimir, né? Então contribui para que esses movimentos aconteçam no ambiente universitário. Problemas financeiros, né? Algumas pessoas não conseguem manter o mesmo padrão, né, de vida, ou algumas pessoas já têm questões financeiras um pouco mais difíceis, né? E aí ter que ir para uma outra cidade, ter que pegar ônibus, né? Ah, pagar xerox, às vezes comprar material, então ter a sua alimentação garantida. Então isso provoca um impacto, certo, né? Assim, bem significativo. Aí a gente tem as próprias cobranças da sociedade, as cobranças da família, as cobranças próprias, né? A gente se coloca, poxa, mas eu estou aqui, estou vivenciando, era o que eu queria viver, e de repente eu não estou dando conta,
né? E aí a gente sabe que os primeiros anos, estudos também trazem que os primeiros anos e os últimos anos são anos muito tensos. Os primeiros anos, porque são os anos que você está se acostumando, né? Você está entrando, se deparando com tudo muito novo. E os últimos anos, porque a gente sabe que tem os famosos TCCs, né? Os trabalhos de conclusão de curso. E isso traz uma sobrecarga emocional, né? De será que eu vou dar conta mesmo disso? E além da questão dos últimos anos na universidade, é, a questão da apresentação do trabalho, final e tudo, já vem as cobranças e as questões do ingresso no mundo profissional, no ingresso no mundo do trabalho. Nossa, será que eu, quando eu me formar, será que eu vou ter a, eu vou ter um emprego, eu vou conseguir emprego, trabalho, como será? Será que eu vou ficar desempregado? Né? Então, todas essas coisas, elas dizem respeito a as inquietações que surgem, né? E aí, como eu comentei aí, expectativas com o mundo do trabalho, né? E aí, se a gente tivesse ao vivo, a minha pergunta seria: e com a pandemia, gente? Como é que ficam esses fatores estressores que já existem, né? Eles se maximizaram, Rose, mas a gente teve que voltar para casa, a universidade está parada, algumas instituições estão com um processo de aula remota, virtual. Então, mas é uma outra forma de lidar. Eu estou lidando com um novo, eu estou lidando com é, a ansiedade de fazer uma prova, não sei se vai ter prova, não sei se não vai ter, eu não sei se eu vou ter esse semestre perdido ou não, né? Eu não sei como é que vai ficar minha formatura, foi adiada. Então, todas essas coisas também aparecem e muito fortes, de uma outra forma, mas aparecem muito fortes com a pandemia, né? Então, a gente tem toda essa questão envolvendo o contexto acadêmico e profissional, propriamente dito, né? No que diz respeito aos processos de adoecimento por ansiedade e por depressão, né? Bom, e aí já finalizando, eu falo demais, né? Já finalizando um pouco aqui, Rose, como é que a gente enfrenta isso, né? Bom, existem algumas estratégias de cuidado. Feldman fala que a principal delas é o suporte social. Né? O suporte social pode ocorrer por meio de recursos oferecidos por todos que cercam a pessoa. Então, não é o suporte, quando a gente fala de apoio, de suporte, de acolhimento, a gente não está falando só de um acolhimento e um apoio de um especialista, de um psicólogo, por exemplo. A gente está falando de um acolhimento que qualquer pessoa pode fazer, né? Do estar com o outro, do escutar o outro, do olhar para o outro e dizer, ó, oh, você não está só, eu estou aqui, a gente pode compartilhar, né? Confia, né? E aí Feldman fala ainda que todos, de uma certa forma, que cercam a pessoa, podem oferecer suporte social, fornecendo também um apoio emocional importante e a oportunidade de compartilhar interesses comuns e situações em que o indivíduo, para que o indivíduo se sinta respeitado, compreendido, né? Então, o suporte social é uma das primeiras coisas, né? A vinculação. Poxa, eu tô fazendo um curso superior num ambiente que não é a minha cidade natal, é uma cidade desconhecida, é um local onde eu conheço pouco as pessoas. Então, se eu não conseguir me vincular, se as minhas relações interpessoais elas forem empobrecidas, elas forem pouco vividas, isso também pode ser um fator de risco, né? E o que contrapõe, já que a gente está falando das estratégias de cuidado, enquanto fator de proteção, é a vinculação. É a experiência de poder encontrar amigos, poder conversar, se sentir valorizado. E isso o professor pode fazer, isso os outros colegas de turma, né, podem fazer, de período podem fazer, né? Mas é importante que se diga também que a percepção da presença desse suporte social, desse apoio, é muito importante. Então, às vezes, e isso endossa até alguns mitos, né? Que a pessoa diz assim, ah, mas tem tudo, ah, mas está todo mundo ali disponível e fulano não consegue, né, sair dessa.
às vezes é difícil para o indivíduo perceber o suporte que se tem, né? Porque em determinados quadros, em quadros mais agravados, há uma alteração de percepção também, né? De você olha, você vê, mas na hora de interpretar o que você vê, como você sente aquilo, você não consegue interpretar da, da melhor forma possível, né? No filtro mais positivo, né? Então é importante também a capacidade, e aí a gente fala muito da resiliência, né? De como essa resiliência se processa no indivíduo e como o indivíduo consegue perceber esse suporte social, né? Uma outra coisa também que é importante no meio universitário, acadêmico, é a reflexão sobre o processo de ensino e como as atividades acadêmicas são distribuídas durante o curso. Não é para ser doloroso e sufocante, né? É para ser prazeroso, é processo de ensino-aprendizagem. Então, eu fico muito, até porque eu vivi alguns processos também, né, na academia, então eu fico muito pé atrás com colegas, professores que às vezes dizem assim, mas é porque eu vou colocar medo mesmo, porque se a gente não fizer isso, se não ameaçar, se disser que não vai ter a nota, eles não vão fazer e tudo. Gente, a gente precisa dialogar mais, a gente precisa conversar mais, falar da importância de determinadas atividades, de como isso vai trazer engrandecimento, conhecimento, e entender que as pessoas que estão naquele momento, elas estão fazendo a transição para a vida adulta, algumas já são adultas e outras estão nesse movimento, elas precisam ter a responsabilidade de considerar ou não aquilo importante para si, né? Então, isso é importante ser falado, né? E, obviamente, os serviços de apoio à saúde mental. Então, é importante que a gente precise, que as universidades, que as faculdades, elas tenham esses serviços, essas pessoas, esses profissionais que façam esse serviço, né? Psicólogos, né? É importante a gente ter assistentes sociais. A gente sabe que as universidades têm projetos, né, para alimentação, para o próprio serviço, né, psicológico, mas é importante endossar isso e a importância disso, né? Bom, gente, ficou um pouco corrido, um pouco rápido, tem algumas coisas ainda para se falar, mas eu queria muito agradecer e dizer que eu estou à disposição para outros processos, tá bom? E que é preciso também a gente falar sobre isso, a gente falar sobre depressão, a gente falar sobre transtornos ansiogênicos no ambiente acadêmico e perceber que nós temos saídas sim. Né? Só o fato da gente estar aqui falando num congresso nacional de obstetrícia, temas neurológicos, né? De falar isso na academia, é super válido. Né? E acolher mais, se colocar na escuta, na postura empática, de olhar para o outro, de entender que o outro precisa muitas vezes não do conhecimento técnico específico, o outro às vezes precisa de um olhar cuidadoso, de uma escuta interessada, afetiva. E todos nós podemos fazer isso. Rosa, mas eu não sei o que fazer, o que é que eu digo? Né? Muitas pessoas me perguntam isso, o que é que eu digo, o que é que eu faço? Às vezes você não precisa fazer nada, falar nada, esteja, ou mais do que estar, seja, né? Seja pessoa com toda a humanidade possível, né? Seja, e olhe para o outro com respeito, com afetividade, com empatia. Isso já vai ser assim um pulo, né, um caminho andado fantástico para quem sofre e para você, como quem ajuda, como um cuidador, por exemplo, tá? Então, obrigada mais uma vez. Nesses tempos onde nós vivemos processos ansiosos, ansiogênicos, né, eu desejo que haja esperança, né, que nós esperancemos, tá bom? É isso, então. Tchau. Vou tirar aqui a apresentação, desfazendo.
Ok, gente.